Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 4, verso 15 e 16. Efésios, capítulo 4, verso 15 e 16. Queria que você abrisse para que você possa ler aqui comigo. Efésios, capítulo 4, verso 15 e 16. Assim como a gente tem feito, na verdade a gente faz sempre, eu tenho buscado sempre que Deus possa falar ao longo da semana a palavra que Ele quer ministrar aos nossos corações aqui no domingo. E é tão maravilhoso porque, apesar de eu estar aqui sendo um porta-voz do Senhor para transmitir a palavra, Deus já ministrou muito ao meu coração durante a semana diante desse tema. E geralmente Deus faz assim, Ele me dá o título, depois Ele me dá a palavra. E essa semana essas duas palavrinhas que eu divulguei nas redes sociais, falando desse dia do culto, chamando você para estar aqui conectado com a gente, aqueles que estão em casa, eram duas palavras que falam muito ao meu coração, que é crescer e contribuir. E esse texto de Efésios, ele serve um pouquinho de base para a gente, porque eu falo pouquinho porque a gente vai ler outros textos que também trazem embasamento para aquilo que o Senhor quer falar essa noite. Mas eu queria que a gente pegasse como base esse texto de Efésios, que eu tenho certeza que vai falar bastante ao seu coração. E o texto diz assim, a minha tradução é a NVI, talvez é um pouquinho diferente da sua, mas o significado das palavras são os mesmos. Aquilo que o texto está querendo dizer é a mesma coisa, só muda um pouquinho das palavras. E ele diz assim, Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu grifei aqui algumas palavras que têm a ver com a ministração de hoje, que tem a ver com o título da mensagem de hoje. No primeiro versículo, no capítulo 4, verso 15, ele fala sobre uma palavra que está cresçamos, do verbo crescer. Então existe uma ordenança do Senhor para que nós possamos crescer. Depois ele repete esse verbo crescer de novo, no segundo versículo que nós lemos, e ele termina dizendo que o motivo do nosso crescimento tem que ser para que nós possamos realizar a função que é colocada para cada um de nós. Então existe um objetivo, existe um porquê do nosso crescimento. E eu queria falar sobre crescimento nesse dia. Eu tenho presenciado grandes coisas e às vezes dói no nosso coração pela imaturidade muitas vezes que nós temos tido com relação à nossa fé cristã. Nós crescemos naturalmente sem nenhum esforço, nem todos nós aqui. Você não pediu para crescer para que você tornasse adulto. Na verdade você cresceu, você nasceu um nenenzinho, foi tomando as primeiras mamadeiras e você foi se desenvolvendo. Nós fomos crescendo sem a gente ter controle. Fisicamente acontece dessa forma conosco. Agora quando a gente vai olhar para o mundo espiritual, para a nossa vida espiritual, ela não funciona dessa forma. O crescimento espiritual, ele não acontece automático nas nossas vidas. Existe a necessidade da nossa busca, da nossa entrega para que nós possamos crescer. No mundo natural, o tempo faz com que nós possamos crescer. O tempo. Quando você tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, foi dando as primeiras andadas, depois você começou a falar, você começou a crescer, você começou a se desenvolver, era uma criança, agora já é um pré-adolescente, depois um adolescente, um jovem, até que você chega na maturidade de uma idade adulta. E isso aconteceu sem você ter nenhum controle, automaticamente com o tempo você se desenvolveu. Agora no mundo espiritual, nós não temos esse mesmo controle, não acontece de forma automática. O tempo não significa que, porque eu sou cristão e eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus,
que pelo tempo que eu fiz essa entrega de vida ao Senhor Jesus, eu vou ter esse crescimento acontecendo de forma automática na minha vida. Ela não funciona dessa forma. O crescimento espiritual, ela acontece através de uma busca. Então eu já começo a entender, quando eu falo de crescimento espiritual, a necessidade de eu desejar ter esse crescimento espiritual. Se você não desejar ter esse crescimento espiritual, você nunca vai conseguir crescer. E talvez você vai continuar sendo um nenê imaturo na vida espiritual, apesar de tantos anos, tanto tempo você estando na casa do Senhor, e tanto tempo que você tomou uma decisão no passado de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E a expectativa do coração do Pai, que é a expectativa do nosso coração, quando a gente está olhando também para o mundo físico, quando a gente olha para os nossos filhos, é para que nossos filhos possam crescer, e para que possam se desenvolver, para que possam ter saúde para isso. O nosso Deus, quando Ele olha para a gente, quando Ele olha para a nossa vida espiritual, a expectativa do coração do Pai é que esse crescimento espiritual possa acontecer nas nossas vidas. A Bíblia, ela usa algumas figuras, em vários momentos, em que ela está falando de algo espiritual, mas para ficar mais fácil o nosso entendimento, ela ilustra com algo que é natural. Então, por exemplo, a decisão de nós aceitarmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia ele trata esse momento como um novo nascimento. É como se você, a partir daquele momento, você passasse por uma nova vida, porque ali é o início de uma vida espiritual, quando você entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Ali começa tudo. Só que, assim como o Senhor usa a figura do nascimento de uma criança, assim também é na nossa vida espiritual. A gente nasce um bebê espiritual. E no começo da nossa carreira cristã, nós precisamos nos alimentar com aquilo que tem a ver com aquele momento que nós nos encontramos. E ainda nós somos um bebê, nós precisamos tomar um leitinho para que nós possamos começar a crescer. E é assim. Só que, diferente do mundo natural, a necessidade de a gente desejar isso, a gente buscar isso. Hoje, naturalmente, quando o nenê nasce, a mãe já vem com todo o cuidado e coloca a mamadeira, coloca o seio para que a criança possa mamar e ali, com aquele leite, ela possa se desenvolver, sem ter nenhuma intervenção da criança. No mundo espiritual é diferente. A gente precisa tomar esse leitinho para que a gente possa crescer. E em cada nível da nossa vida espiritual, nós vamos mudando o alimento, assim como acontece no mundo natural também. E eu estou falando tudo isso para que possa trazer para você um despertar com relação à nossa maturidade. A gente não pode estar estacionado na nossa fé cristã, talvez vivendo um momento em que nós não estamos desenvolvendo, porque o tempo não vai levar isso a acontecer. Você só vai conseguir realmente crescer espiritualmente, que eu entendo que é uma necessidade, porque a palavra de Deus diz sobre essa necessidade da gente crescer, trazer maturidade para a nossa vida cristã. Só que ela não vem sozinha. Existe a necessidade da gente buscar isso. O tempo não resolve essa situação. Ah, pastor, mas eu estou aqui faz 20 anos. A gente vai fazer agora, no mês de agosto, nós vamos fazer 9 anos aqui de ministério, só com o Ministério Sou Vivo. Tem algumas pessoas que vieram ainda de quando era aqui a comunidade cristã. Se a gente for contar o tempo da comunidade cristã, ainda há muito mais anos. Mas talvez você nem foi ganho para o Senhor Jesus através desse ministério. Você já teve uma carreira cristã, talvez de uma outra igreja que você congregava. Talvez foram anos que você tem, desde o dia que você entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Mas eu queria que você pudesse começar a avaliar a tua vida, para ver qual é a sua idade espiritual diante da sua maturidade espiritual. Porque se a gente for olhar para a situação que nós estamos vivendo no mundo de hoje, no mundo caótico, no mundo difícil, no mundo de lutas, de dificuldade, e muita dificuldade, eu tenho certeza, se eu deixasse o microfone aqui para você falar um pouquinho das lutas que você tem enfrentado, de algumas pessoas que aqui estão passando por lutas e dificuldades diante do momento que nós estamos vivendo, a gente ia escutar muitas coisas. E talvez o nosso problema ia ficar desse tamanhozinho, olhando para o tamanho do problema do outro. Mas, diante de tudo isso,
A maneira em que nós vamos nos comportar diante dessa situação que nós vamos viver vai depender da nossa maturidade. Se você é uma criança, se você não cresceu, se você é um crente imaturo, talvez você nem permaneça. Talvez você abandone a fé cristã por falta de maturidade, achando que talvez o momento que nós estamos vivendo, porque nós somos cristãos, nós não deveríamos estar passando por isso. Isso é um pensamento de uma criança imatura espiritual. As dificuldades e as lutas que nós enfrentamos, na verdade, é para que a gente possa crescer e se desenvolver, para criar maturidade para as nossas vidas, para que a gente possa crescer no Senhor, crescer na dependência dEle, para que a gente possa ter mais sede, mais fome dEle. Aqueles que são maduros, entendem isso. Então, vivendo um tempo de crescimento espiritual. Eu não sei como é que você se encontra hoje. Qual que é o teu nível de maturidade, se você tem crescido ou não espiritualmente, quando a gente está falando sobre a nossa vida espiritual. Mas uma coisa eu queria dizer para você: só vale a pena a gente estar aqui respirando neste mundo, se nós estivermos com o nosso espírito num momento, num ciclo crescente de busca, de entrega e de maturidade espiritual. Só vale a pena sim. A gente não é mais criança, a gente não é mais menino. A gente precisa olhar para as situações de forma diferente. A gente precisa buscar nos alimentarmos. Eu disse que no mundo espiritual, quem tem que ir em busca do alimento é você. No mundo natural, a criança recebe da mãe. No mundo espiritual, a busca é sua. Isso só vai crescer se você se alimentar. Se você não se alimentar, você vai estacionar na sua vida espiritual. E mais, você vai consumir aquilo que você se alimentou, e muitas vezes você vai regredir na sua vida espiritual, que muitas vezes é assim que tem acontecido. Você precisa se alimentar todos os dias, e a palavra de Deus diz que o alimento é aquilo que procede da boca de Deus. Nós precisamos e necessitamos do contato com a palavra, e mais do que isso, pegar essa palavra e fazer dela aquilo como uma regra prática de vida. O alimento é aquilo que Deus fala aos nossos corações, e Deus fala através da sua palavra. Se você não se alimentar dessa palavra, não vai adiantar. Você precisa comer da palavra. Você precisa, para você crescer, para que você possa se desenvolver, você precisa estar em contato com ela, aprender da palavra. Deus está falando todo o tempo com você. Às vezes eu escuto gente imaturo falando assim: Deus não fala comigo. Eu tenho buscado, eu tenho orado, mas Deus não está me respondendo, Deus não tem falado no meu coração. Imaturo, porque Deus está falando todo o tempo. E é muito simples você ouvir a voz de Deus. Pega a palavra, Ele vai falar com você. Talvez tem coisas que você tem buscado resposta, e por conta talvez de uma imaturidade, você está esperando de uma forma sobrenatural Deus falar ao seu coração. Não significa que Deus não fala de forma sobrenatural. Eu tive muitas experiências na minha carreira cristã de Deus falar comigo, e não é falar com voz audível, Ele falar ao meu coração, e eu entender claramente que era a voz de Deus para a minha vida. Deus fala através de sonho. Deus usa alguém para falar algo para você. Deus está falando da sua vida hoje através da minha vida. Deus fala, mas todo tempo você tem contato da palavra e do alimento disponível para você que está aqui. Todo dia você tem condição de você pegar isso aqui, a palavra de Deus, e ouvir. E as respostas que você está esperando já está aqui. E você está atrasando o teu crescimento, esperando uma resposta que talvez você ache que não está vindo, quando na verdade a resposta já está revelada na sua palavra, que é o nosso alimento, que é o que nós precisamos para que a gente possa crescer. Esses dias eu estou presente numa rede do WhatsApp da igreja do pastor Alex, porque nós temos sido um grande ajudador para aquele trabalho. E eu estou sempre junto, eu estou no grupo da igreja de lá de Juazeiro do Norte, eu pertenço também. E por esses dias, eles tomaram a decisão de estar orando todos os dias por uma nação.
E eles pegaram as nações aonde não existe o privilégio que nós temos de poder ter a palavra nas nossas mãos. Aonde aquelas pessoas que estão naquelas nações, que ali eles pontuaram, têm dificuldade para terem contato com a palavra de Deus. Porque não pode ser professado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, porque eles sofrem perseguição por conta disso. E eu vejo isso, e vários textos foram colocados, várias publicações foram dizendo de cada nação e das dificuldades que os irmãos nossos em Cristo Jesus têm de manter o contato com a palavra, estando morando num lugar onde não pode professar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Eu vejo quanto que nós temos o privilégio. Irmãos, teve uma época, você não precisa nem de dinheiro, na verdade, para você ter uma Bíblia nas suas mãos. Verdade ou não? Se você não tem, você pode falar comigo, eu te dou uma Bíblia, amanhã eu levo na sua casa. Se tiver 100 pessoas que estão aqui sem Bíblia, amanhã nós temos 100 Bíblias, eu entrego para vocês, você não precisa nem de dinheiro para isso. De verdade. Eu tenho alguns irmãos que doam Bíblia para a gente doa Bíblia através dos Gideões. Todos os meses nós, igreja, doamos através dos Gideões internacionais. Você pode ter acesso à palavra de Deus sem custar nada. Se você quiser pagar por uma Bíblia, você vai pagar em torno, dependendo da Bíblia, de 5 a 10 reais uma Bíblia. É menos que o valor de uma Coca-Cola de 2 litros. Para você ter um livro sagrado do nosso Deus, aonde é a voz do Senhor revelada para a gente através daqui, ó, escrita aqui. E muitas vezes nós não aceitamos, nós não pegamos essa palavra e nos alimentamos dela para que a gente possa crescer espiritualmente. A falta da disponibilidade do alimento não é uma desculpa para que a gente não cresça espiritualmente. Nós não temos essa desculpa. Os nossos irmãos que estão nesses países onde não pode ser professado o Senhor Jesus, apesar de toda a dificuldade, eles lutam para que eles possam ter contato com a palavra. Eu lembro que há 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, eu estive em Moçambique, que é um país da África da língua portuguesa, que eles falam a língua portuguesa. E eu lembro que nós levamos algumas Bíblias para lá, e quando nós doamos a Bíblia, a gente via assim, o brilho nos olhos daquelas pessoas podendo ter o contato com a palavra de Deus. E lá nem é por conta que não pode ser professado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, lá pelo preço que é uma Bíblia e a disponibilidade que eles têm de não ter, na verdade, recursos para comprar uma palavra, a Bíblia Sagrada. E a gente tem tudo isso. E a palavra nunca esteve tão perto de nós. Você tem de várias formas. Eu não gosto muito de ler. Você pode ouvi-la. Eu não tenho a Bíblia, não gosto de carregar a Bíblia. Você pode carregar a Bíblia no seu celular, sim ou não? Você pode acessar através do computador. Você pode pegar um texto, simplesmente colocar no Google e procurar alguém que vai estar explicando para você a palavra. Então até a explicação da palavra, você já vem prontinha para que você possa se alimentar. Não é nem algo que você precisa trabalhar para que você possa receber essa palavra. Já vem pronta para você se alimentar. E a única coisa que você precisa, que eu preciso, é desejar se alimentar, para que eu possa crescer. Porque sem esse crescimento não acontece. O Aldo, ele está ministrando sobre o livro de Apocalipse. E ele ficou bastante na dúvida quando a gente começou a falar de qual texto, qual capítulo, qual livro que a gente ia estudar na Escola da Fé, sobre a gente entrar no livro de Apocalipse, porque é um livro difícil de entendimento. Daí eu falei para ele, não, se Deus está falando no seu coração, vamos em frente no livro de Apocalipse, Deus vai falar muito através da sua vida, vai dar certo, vamos crer. Você tem paz nisso? Tem? Vamos. E a gente tem aprendido no livro de Apocalipse grandes coisas na Escola da Fé, que é um momento da gente poder se alimentar da palavra, ouvindo a palavra, de alguém que está dedicando o seu tempo durante a semana toda, se preparando para entregar a palavra para a gente, já pronta. E nesses dias nós ouvimos sobre as 7 igrejas de Apocalipse. E tem uma igreja de Apocalipse, todas, elas têm todo um significado por trás delas, a gente aprendeu isso.
E tem toda uma exortação. 5 igrejas o Senhor exorta, 2 o Senhor abençoa, diz que eles estavam no caminho certo, mas 5 tem palavras que o Senhor vem para reprovar a igreja diante do momento em que elas estavam vivendo. E tem uma em especial que fala muito ao meu coração, que é a igreja de Sardes, que está em Apocalipse capítulo 3, que é uma igreja que quando ele começa, o Senhor Jesus falar dessa igreja, revela a João sobre essa igreja, ela começa a dizer assim: eu sei que tu tens fama de vivo, mas é morto. E ele vem, o Senhor Jesus, e repreende a igreja. Então eu vejo ali uma igreja que era imatura, que apesar da sua imaturidade, ela buscava fazer alguma coisa, mas mesmo ela fazendo alguma coisa, diante da sua imaturidade, o Senhor não recebia aquilo que ela fazia. Daí aquilo mexe comigo, porque nós somos uma igreja que faz. Quantas coisas que a gente executa. Nós somos uma igreja que não está presa aqui nessas 4 paredes. A gente é uma igreja que todos os dias a gente funciona. Funciona todos os dias na casa de recuperação, funciona todos os dias aqui no CAPER, aqui atrás com os moradores de rua. Funciona todos os dias. Várias pessoas envolvidas nesse ministério, dedicando as suas vidas para poder ajudar essas pessoas. Mais que isso, a gente mostrar e revelar Jesus para a vida delas. Só que traz uma preocupação ao meu coração, porque talvez por conta de imaturidade, se a gente não crescer na nossa vida espiritual, nós podemos nos tornar uma igreja de Sardes, que faz, mas que a intenção do coração em fazer, por imaturidade, não é a intenção correta, e Deus não recebe, Deus não aceita, apesar de todo esforço, apesar de todo trabalho. Então eu queria, em nome do Senhor Jesus, que você pudesse avaliar a sua vida, e que você entrasse comigo, em nome do Senhor Jesus, num crescimento, para trazer maturidade, para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja, para que nós possamos sim crescer espiritualmente, em nome de Jesus. Eu não sei o que você precisa fazer, eu sei que você precisa ter contato com a palavra, eu sei que você tem que se alimentar dela, porque o crescimento vem através da palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, não tem outro jeito. A fé só vai crescer, só vai se desenvolver através da palavra, não tem outro caminho. Às vezes nós somos imaturos, achando assim, que nós estamos crescendo espiritualmente, dependendo da manifestação do poder de Deus. Não significa que existe a manifestação do poder de Deus, que Deus está aprovando aquilo que você está vivendo, porque Deus pode usar qualquer pessoa, Deus pode usar qualquer um. A manifestação do poder de Deus, ela é uma bênção, porque a gente vê o quanto que Deus é poderoso, mas isso é a cereja do bolo. Isso é algo que Deus vem, Ele nos agracia de alguma forma, de tempos em tempos, e nos abençoa. Mas o que sustenta é o arroz e feijão, é palavra. É a busca da palavra. Você não vive de sobremesa. Você não vive de você comer todos os dias um bolo. Você vive todos os dias de você comer algo que realmente traz sustância para a sua vida. É através do alimento, o arroz e o feijão, que é a palavra de Deus. E quando a gente cresce na palavra, o Senhor se agrada, e aquilo que nós esperamos acontecer, acontece. Deus faz. Quem tem impedido muitas vezes a ação de Deus nas nossas vidas somos nós mesmos. Irmão, em nome de Jesus, receba isso com muito amor que eu vou dizer, e eu estou aqui levando chibatada pela segunda vez. Quem impede a manifestação do poder de Deus na sua vida é você, pela sua imaturidade. Você quer crescer em Deus? Se alimenta. O alimento vai produzir maturidade. A maturidade vai trazer experiências sobrenaturais com Deus. Por que não acontece ainda? Porque você é imaturo. Porque talvez, se Deus viesse, fizesse, realizasse, a maneira que você ia enxergar aquilo, talvez no lugar de levar você para um crescimento ainda maior,
vai fazer com que você diminua. Talvez você vai começar a achar que a manifestação do poder de Deus veio sobre a sua vida, que quem está fazendo é você e não Deus, por conta da imaturidade. Você quer ver grandes coisas fazendo? Cresça. Deus só faz, Deus só age através daqueles que estão maturos, preparados, para poder receber a manifestação do poder dEle. Em nome de Jesus, busca, traga rotina. Eu sei que tem muitas desculpas que a gente coloca para poder justificar a nossa não busca da palavra. Talvez a falta do tempo, talvez seja maior. Você diz, eu não tenho tempo para isso. Irmão, desculpa a sinceridade, não fale isso, porque se você falar isso, é uma mentira. Porque eu desafio você, em nome do Senhor Jesus, para você ver quanto tempo que você fica no celular durante todo o seu dia. Veja quanto tempo você fica no celular, fazendo algo que não traz nada de crescimento para você. Talvez tenha alguma coisa que você faz que é necessário para o teu trabalho, ou que é uma coisa que está trazendo crescimento para você. Amém. Descarta esse tempo, pega só aquilo que você faz e que não traz crescimento nenhum para você. Você vai ver que a quantidade não é minutos, é a quantidade de horas que você está perdendo no seu dia. Quando na verdade você poderia estar investindo pelo menos 30 minutos, 1 hora, de você poder estar se alimentando diariamente da palavra, para que você possa crescer e trazer maturidade para a sua vida. Em nome de Jesus, pensa nisso. O segundo estágio do crescimento nosso, quando a gente cresce, quando a gente está maduro, existe a necessidade da gente crescer e contribuir. Então não é só você crescer por crescer, você cresce por um propósito. No mundo espiritual é assim, tem um porquê do teu crescimento. Você cresce porque Deus tem um propósito na sua vida, porque você está respondendo, se alimentando da palavra, trouxe maturidade para a sua vida, e automaticamente você precisa começar a fazer, a trabalhar, a fazer algo, a contribuir na vida de alguém, a ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Tem tanta gente buscando ser feliz, tem tanta gente buscando ter uma vida diferente, tem tanta gente tentando buscar um sentido para a vida, e talvez tentando várias coisas, fazer várias coisas, para que possa de alguma forma se identificar, para que possa entender e ter um significado da sua existência. Eu quero te dizer, irmão, que você só vai conseguir isso quando você alinhar o seu propósito com o propósito de Deus na sua vida. Você quer ser feliz? A felicidade só vai vir sobre a sua vida quando você conseguir ter sensibilidade para ouvir a voz dEle, que só vem com a maturidade. E quando você ouvir a voz dEle, o inglês não é bom, e ele me chamando em inglês. Daí eu abri o tradutor, o Google Tradutor, graças a Deus pelo Google Tradutor, né? E eu abri ele e comecei a conversar com ele. E ele é da Uganda, ele é assistente social em Uganda. E ele começou a dizer, eu disse que eu tive uma experiência de estar já na África. Daí ele começou a dizer para mim assim: pastor, Deus precisa de gente como o Senhor aqui em Uganda. Pastor, Deus precisa de um ministério como o do Senhor aqui em Uganda. A gente está sofrendo, a gente está padecendo. Daí que terminei de conversar com ele, eu pedi para ele me adicionar na rede social, no Instagram, e eu pude ver o Instagram dele. Mostrei para minha filha, para Nina. Gente, a igreja é cercada por sapê, casinhas, chão batido, aquelas crianças assim, passando por uma necessidade extrema. Deus chamou a gente. Daí meu coração arde, porque eu vejo tanto conforto. A gente é milionário se a gente for pegar a nossa condição de vida e for colocar e trazer perto da condição de vida de alguma criança, de alguma pessoa que mora num país desse. A gente tem muita condição, só que por falta de maturidade, muitas vezes a gente não está fazendo, porque a gente precisa crescer para que a gente possa começar a contribuir, para que a gente possa começar
a viver o propósito que Deus tem na nossa vida, e é muito além daquilo que a gente faz, muito além. Me entristece o coração. Eu lembro que alguns anos atrás, tinha algumas pessoas que a gente amava muito, que estavam aqui nesse ministério, e um dia numa reunião na minha casa, a gente estava falando que a gente sentiu da parte de Deus, que Deus chamou a gente para ser uma igreja missionária, uma igreja para poder tocar nas vidas. Não significa que as pessoas permanecerão aqui, mas elas serão tocadas através desse ministério, que o nosso objetivo era levar Jesus para onde o Senhor nos mandasse. E às vezes alguns que têm o mesmo propósito, do qual Deus chamou para o mesmo pensamento, estariam aqui com a gente, mas talvez alguns iriam para outros ministérios, mas não importa, nós fomos aqueles que semeamos. Outros talvez iriam ter a colheita, mas é tudo reino. E eu lembro que a gente estava na nossa casa, e quando a gente falou isso, no outro dia, na mesma semana, algumas pessoas disseram assim, que não estariam mais no ministério. Amém. Mas esse ministério sempre vai ser assim, porque Deus nos chamou com esse propósito. Só que a gente precisa crescer, gente, para que a gente possa começar a contribuir, porque o Senhor tem pressa. A gente precisa tocar em muitos lugares. Eu sei que tem muitos lugares que a gente já abençoou, mas não é suficiente. Deus está nos chamando para algo muito maior. Está chamando você para que você possa sair um pouquinho do conforto da sua casa, para que você possa se dedicar em crescer e trazer maturidade, para que você possa contribuir de alguma forma, talvez colocando seu joelho em oração, talvez ajudando alguém que está perto de você, que está padecendo, sofrendo, morrendo sem conhecer o Senhor Jesus. E porque você talvez está sendo imaturo, você não está falando do amor de Deus para essas pessoas, está se calando. Chegou a hora da gente despertar. Eu não quero ser mais um crente menino, eu não quero ser mais um cristão imaturo. Em nome de Jesus, eu quero viver o propósito de Deus na minha vida, e eu creio que é o desejo do seu coração também. Então eu queria te convidar nessa noite, em nome de Jesus, para que você possa começar a fazer aquilo que Deus tem ardido no seu coração. Eu não sei o que é, mas eu sei que tem algo. Ah, mas eu vou passar por dificuldade, por necessidade. Nunca, a Bíblia diz que nunca, aqueles que realmente se entregaram para o Senhor Jesus vão passar e padecer por necessidade. A gente é prova viva disso. Quando a gente começou o projeto aqui, quantas lutas e dificuldades, mas nunca faltou arroz e feijão. Faltou, pastor Ângelo? Nunca. Nunca. Às vezes uma dificuldade grande, mas ali sempre estava. Eu lembro de um dia que nós estávamos na casa e tinha que arrumar as portas. Você lembra, pastor Ângelo? E o pastor Ângelo chegou para mim e falou: tem que trocar as portas aqui, porque as portas estavam todas arrebentadas da casa de recuperação. E eu disse para o pastor Ângelo, falei assim: não dá, nós não temos condição. Daí ele saiu um pouquinho, eu falei: Ângelo, pode comprar na segunda-feira. Ele falou: pastor, mas não tem dinheiro. Eu falei: é luxo? Não. É necessidade? É. Deus vai suprir. E quando o Ângelo saiu, deu 5 minutos, chegou uma pessoa na comunidade terapêutica, e a pessoa pediu para ver a casa. E na hora que eu termino de mostrar tudo para ele, um amigo de muita longa data, quando eu termino de mostrar para ele, ele me entrega um envelope, e ele disse assim para mim: ó, isso aqui, hoje é meu aniversário, Deus me fez tanto, que hoje eu resolvi não receber, eu resolvi dar. E ele me entregou um envelope. Dentro desse envelope tinha um cheque exatamente do valor das portas que o pastor Ângelo tinha acabado de falar para mim. Deus supre. Ele não vai deixar faltar. Mas a gente precisa, em nome de Jesus, ter maturidade e sensibilidade para ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para que a gente possa ser encaixado naquilo que Deus realmente tem de propósito para você. Deus chamou a gente para algo específico. Deus chamou você para algo específico. Se você ainda respira, porque você não cumpriu com o propósito de Deus, e Deus está dando uma chance para você, agindo com misericórdia na tua vida, para que você possa crescer, ouvir a voz dEle, para que você possa começar a executar, contribuir, fazer aquilo que o Senhor tem para tocar em vidas através de você. Em nome de Jesus, depende de você.
E eu não sei o que essa palavra faz com você, mas desde o dia que o Senhor tem falado no meu coração, tem me incomodado muito, muito. Em nome de Jesus, eu tomo como decisão na minha vida o crescer e contribuir. Eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, mas eu quero viver dentro do propósito de Deus na minha vida. E que você possa tomar essa decisão nessa noite. Você que talvez está em casa, em nome de Jesus, receba com muito amor aquilo que eu vou dizer. O que te impede de você estar aqui na igreja? Se a gente faz tantas coisas, se a gente sai para ir nos bancos, a gente sai para ir nos lugares, por que você não pode estar aqui? Então que em nome do Senhor Jesus você tome uma decisão hoje, de no próximo culto você estar aqui. Que essas cadeiras que aqui estão vazias, elas não possam mais estar vazias, elas possam estar cheias de gente que está buscando a maturidade para que possa crescer e contribuir, para que a gente possa executar com muita sabedoria aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, porque não tem nada que impede, você só precisa entregar a sua vida, entender que o propósito da sua existência está em você servir ao Senhor, em você buscar a Ele. Talvez você está deixando aquela chama do Espírito Santo apagar dentro de você. Se você não jogar a lenha, vai chegar um momento que ela vai se apagar. E o lugar da gente se abastecer aqui, é na casa do Pai que a gente pode crescer, onde a gente pode ser ministrado por Ele, para que a gente possa direcionar as nossas vidas, para que a gente possa tomar as decisões que Ele está falando para a gente. Em nome de Jesus, que Deus possa falar muito no seu coração através dessa palavra. Queria que você ficasse de pé para a gente orar. Em nome de Jesus. Na hora que a gente estava cantando, Deus me fez lembrar um texto. Eu ia até falar no início, mas Deus aprovou que eu falasse dele agora. Ele é um texto que está em Romanos capítulo 8, a partir do verso 38. Romanos capítulo 8 é um capítulo maravilhoso. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele escreve esse texto direcionado para a igreja de Roma, na época, mas que ela é renovada para nós nos dias de hoje. E ali tem vários versículos no capítulo 8, que talvez você já viu estampado em algum carro, talvez você já viu em algum lugar, num adesivo. Está aqui, nesse capítulo. Mas no final dele, no 38, o 37 é fabuloso, que a gente já falou muitas vezes dele aqui, que ele diz, mas em todas essas coisas, e aquilo que ele falou nos versos anteriores eram dificuldades, ele diz, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Isso é maturidade. Aqui revela a maturidade do apóstolo Paulo, porque ele diz tantas lutas que ele estava enfrentando nos versículos anteriores, daí ele consegue chegar no 37 dizendo, apesar de todas essas dificuldades, apesar de todas essas lutas, eu sou mais que vencedor por aquele que nos amou. Daí ele continua no verso 38, e olha o que ele escreve, e eu queria encerrar tomando essa palavra, tomando posse dessa palavra, e que da mesma forma que você possa fazer nessa noite. E ele diz assim, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nem pandemia, nem enfermidade, nem escassez, nem dificuldade, nem luta que nós temos atravessado é suficiente. Toma posse, meu irmão. É suficiente para nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você pudesse agora fechar seus olhos.
que você pudesse estar falando com o Senhor. Em nome de Jesus. Diante dessa palavra, que decisão que você vai sair daqui tomada? Diante da necessidade de você crescer e contribuir. Em nome de Jesus. Quando eu fecho os meus olhos, o Senhor mostra para mim tantas coisas a serem feitas, tantos lugares que a gente precisa tocar, e Deus pode usar a mim, pode usar você. Quanta gente morrendo sem Jesus, e a gente se calando, olhando para o nosso inimigo, para a nossa necessidade, e esquecendo do propósito da nossa existência. Transforma-me conforme Deus quer te usar de forma poderosa. Vamos deixar de ser menino, vamos deixar de ser criança, de ser maturos. Vamos buscar crescer, vamos buscar se envolver, para que a gente possa fazer mais e mais para o Senhor, para que a gente possa deixar um legado, para que a gente possa deixar um testemunho de vida para aquelas pessoas que estão do nosso lado, para que as pessoas possam ver o Senhor revelado nas nossas atitudes. Toma uma decisão nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você não pode sair daqui sem decidir. Muda a tua vida em nome de Jesus com relação à tua espiritualidade. Busque ao Senhor em nome de Jesus. Buscai primeiro o Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. Às vezes a gente tem buscado as demais coisas e esquecendo daquilo que é mais importante, que é o reino. Em nome de Jesus, deixa Deus falar seu coração nessa noite. Fala com Ele, em nome de Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor canta, faça a sua oração, faça a sua aliança, seu compromisso, não com a igreja, mas com o Senhor, que é o dono da igreja. Em nome de Jesus. quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti
Glória a Deus. Pai, nós queremos entregar nas Tuas mãos esse momento, ó Pai, que o Senhor falou aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu sei que cada um aqui, ó Pai, tomou algumas decisões e que foi diretamente com o Senhor, a responsabilidade é grande, mas que em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, a gente possa não deixar simplesmente serem palavras soltas ao vento, mas que nós possamos viver a Tua palavra. Por isso, ó Pai, dá condição para cada um de nós, da gente poder realmente viver, Senhor, aquilo que nós tomamos de decisão. Eu sei, ó Pai, que lutas virão. Eu sei que tem uma multidão de pessoas que talvez, ó Pai, vai dizer para que a gente possa caminhar em outros caminhos, mas que nós possamos ter a certeza, ó Pai, que a decisão que aqui nós tomamos é o caminho certo, que leva ao Senhor, que leva à maturidade, que leva a gente ser instrumento do Senhor na vida de alguém. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ver, Senhor, essa igreja, Senhor, cada dia mais crescer em conhecimento, conhecendo a palavra. Que nós possamos ver essa igreja, Senhor, em nome de Jesus, tocando as nações, não simplesmente contribuindo com recurso financeiro, mas também, ó Pai, que nós possamos ser celeiros de missionários aqui, Senhor, mandando missionários para muitos lugares, ó Pai, que a gente possa tocar as nações através, Senhor, de vidas que aqui, Senhor, tomaram por decisão, Senhor, viver uma vida que vale a pena, que é a vida que o Senhor espera que nós vivamos, vivendo o propósito do Senhor nas nossas vidas. Eu não sei como é que vai ser, Senhor, daqui para frente, mas tomamos uma decisão de viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, fazendo a nossa parte de crescimento, de busca da Tua palavra, de maturidade, para que cada dia mais nós possamos crescer na responsabilidade de servir o Senhor, de tocar o reino, de trazer o reino do Senhor para a vida de muita gente que ainda não Te conhece. Obrigado, ó Pai, por essa noite, por cada vida que está aqui. Entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, amém. Coloca a tua mão no ato de receber. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar dando para a gente uma semana de paz, uma semana de crescimento, que a busca do alimento, ó Pai, possa ser uma verdade na vida de cada um de nós, e através desse crescimento, que nós possamos ver grandes sinais. Ó Pai, eu sei que tem gente aqui, Senhor, que durante a semana vai querer confirmação da Tua parte, que o Senhor possa revelar, que o Senhor possa mostrar, que o Senhor possa confirmar, Senhor, aquilo que o Senhor falou aqui nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, que no culto próximo que nós estaremos aqui, que em nome de Jesus muitas pessoas possam estar junto conosco, somando com a gente, para que a gente possa fazer toda a diferença, Senhor, cumprindo com o propósito dessa igreja missionária, dessa igreja que tem amor e paixão por vidas. Obrigado, Senhor, dá um tempo de crescimento, de vitória. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Toca nessa pessoa que está do seu lado, profetiza a bênção na vida dela. Uma semana de paz e alegria para você, em nome do Senhor Jesus.